Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui tô eu de novo. A vontade era de gravar esse vídeo lá fora no jardim, né? Mas o frio tá grande, gente, e me deu um pouco de preguicinha. Preguicinha não, né? Medinho do frio. Então, num dos meus vídeos anteriores, eu falei a respeito de terapia sistêmica, né? E falei um pouquinho sobre o terapeuta familiar. E agora, recentemente, eu falei sobre estudar psicologia e daí algumas pessoas, né, me perguntaram: Líbia, você está estudando psicologia? É melhor do que terapia, né? Ou seja, eu gostaria então aqui de esclarecer, porque algumas pessoas me perguntam, qual a diferença, né, do terapeuta, por exemplo, terapeuta familiar, de um terapeuta psicólogo, né? E eu vou falar de um modo mais conciso, né, mais preciso e mais claro. Eu falei também a respeito de constelação familiar, né? E como eu me tornei uma terapeuta familiar, que foi por meio, né, de uma terapia, ou seja, eu enquanto paciente, e isso me instigou, me deu vontade e eu embrenhei nesse caminho. Agora, estudar psicologia, eu tô dizendo por mim, não significa que seja melhor do que a terapia familiar, por exemplo. Simplesmente porque é interessante aprofundar mais nos estudos da psique humana. E antes de mais nada, eu quero dizer que as terapias, de um modo geral, elas existem para nos ajudar, né? Para ajudar as pessoas a solucionar problemas, amenizar transtornos mentais. Elas existem para as pessoas alcançarem o seu bem-estar. O terapeuta e o psicólogo, os dois trabalham, né? Eles atuam na área da saúde e têm as suas habilidades para ajudar as pessoas. Mas, basicamente, a diferença está mesmo na formação. Hoje, por exemplo, o Brasil reconhece, eu acredito que umas 30 ou mais terapias, né, diversas terapias, inclusive que são oferecidas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O terapeuta, qual o papel dele, né, dentro da terapia familiar, terapia relacional, terapia de ação? Ele funciona, né, como um conselheiro, como um facilitador que estudou, né, para poder aplicar as melhores técnicas, né, para ajudar essa pessoa, esse cliente. Eu já disse uma vez, é como se a relação entre o terapeuta e o cliente fosse menor, né, fosse mais prática, né, onde os dois falam, os dois se expressam. É uma distância mais encurtada entre o terapeuta e o cliente. É uma relação mais horizontalizada, né? E o terapeuta te ajuda de um modo mais prático, mais claro, né? Mais preciso, com uma eficácia maior, né? Te ajudando a promover autonomia, mudanças nos padrões de relacionamentos, ajuda a ter consciência da sua individualidade, a fugir daquelas reações impensadas, ajuda a gerenciar os seus sentimentos no dia a dia, a você encontrar o seu lugar no grupo que você tem inserido, a começar pela família, no seu trabalho, na sociedade, ou seja, no seu dia a dia. Terapia familiar, por exemplo, né, tem uma marca registrada quando o assunto é ancestralidade, porque ela trata com carinho, ela trata com cuidado, com zelo, a importância, né, e te apresenta isso. Muitas pessoas até me perguntam, mas o que é isso, Líbia? Por que eu tenho que me preocupar com gente que eu nunca conheci? E é interessante, é belíssimo quando algumas pessoas que antes não tinham a mínima noção passam a entender e a valorizar, né? Simplesmente a nossa existência, né, hoje se deve a esses nossos ancestrais.
porque muitos dos nossos traumas, das nossas insatisfações, frustrações acontecem, né, de um modo inconsciente às vezes, né, e que a gente vive mascarando daqui e dali, sem saber realmente o que nos aflige. E quando, né, você participa, por exemplo, de uma constelação, pode surtir efeito, pode amenizar, né, pode melhorar, te deixar mais aliviado, e pode até mesmo curar, né, algumas feridas que ainda estão abertas. Mas para isso, a pessoa tem que querer. E agora eu chego numa das diferenças, né, entre a terapia e uma psicoterapia, ou seja, com um psicólogo. Normalmente, por exemplo, eu estou dando o exemplo de uma constelação familiar, né? Quando alguém busca para se ter uma mudança na vida, um bem-estar, uma transformação. E a pessoa vai de sã consciência, vai com vontade própria. Agora, o psicólogo, quando ele atua na área clínica da psicoterapia, ele faz tem os mesmos procedimentos quando o assunto é o mesmo que um terapeuta familiar aborda, por exemplo. Então, aborda da mesma forma. Porém, o psicólogo, quando atende aquele paciente com problemas mais graves, mais intensos, aí sim o psicólogo atua de uma maneira mais direta, né, nos sintomas e causas geradas, porque muitas vezes o paciente é aquele paciente que já está limitado, já está bloqueado, não tem forças, por exemplo, para trocar de roupa, ou não tem disposição para escovar os dentes. Então, logo, esse paciente precisa, né, de um tratamento, de uma avaliação mais profunda. E daí, então, a técnica é diferente de um terapeuta, por exemplo, familiar. Então, é isso. O psicólogo que atua na área clínica da psicoterapia, logo ele é um psicoterapeuta. Mas a gente abrevia e fala terapeuta, né? Então, não quer dizer que o psicólogo que trata, né, ou que faz uma constelação, por exemplo, familiar, ele seja melhor do que apenas aquele que fez a terapia. Não, o terapeuta escolheu porque ele bem quis escolher a terapia familiar e ponto final, né? Então, os dois trabalham, né, na área da saúde, os dois trabalham para promover o bem-estar, né? Os dois têm as suas habilidades específicas, né? O psicólogo é um profissional com bacharelado, né? Ou seja, ele fez a faculdade de psicologia e, portanto, ele estuda vários e vários assuntos, né, sobre a psique humana. Então, tá aí um pouquinho das diferenças e semelhanças de um terapeuta e um psicoterapeuta. E claro, sempre abordo, né, assuntos mais voltados para esse terreno da terapia familiar, porque é um terreno que eu de fato domino por ter estudado, né, junto também com a análise comportamental infantil, que é um assunto que muito, né, me interessa, que sou de fato apaixonada e tenho feito também alguns vídeos e farei mais, né, sobre o desenvolvimento neural e comportamental dos nossos pequenos. Já a psicologia vai caminhando, né, e daqui a um tempo, se Deus quiser, eu poderei falar com propriedade sobre diversos assuntos aí da psique humana com vocês. Beijo grande e até o próximo vídeo. Bye!